a gente pode começar então. Não sei se vocês se importam de eu gravar o encontro. Alguém se importa? Não. Aceita pra nada, hein? Não, tranquilo. Não sei se às vezes alguém se importa de ter a voz ouvida, né? Depois a CIA aí, ou a Coreia do Norte acaba rastreando vocês. No ano passado a gente realizou um curso aqui também, através do SEI, em parceria com o Colegiado de História, né? E a ideia foi a gente apresentar uma introdução ao pensamento do Slavoj Žižek, que é um dos filósofos que a gente trabalha no SEI. Foi muito bacana, se não me engano foram 11 ou 12 encontros. Eles eram 3 vezes por semana, acho que 4 vezes por semana em algumas ocasiões. E a gente resolveu fazer diferente dessa vez porque a gente percebeu que era um pouco pesado, um pouco corrido para muitas pessoas participarem. Às vezes tem que trabalhar, então tem que sair mais cedo do serviço. E aí fica um pouco comprometida a participação, né? A gente optou então por fazer um formato diferente dessa vez. Então trabalhar com encontros semanais, 2 horas por semana, seriam 10 encontros. Então a ideia primeiro, deixa eu passar esse papel aqui. Isso aqui seria uma breve ficha de inscrição para vocês colocarem alguns dados, para a gente ter o nome de vocês inscritos e também um e-mail para que a gente possa passar o material depois. De início eu queria apresentar o curso. Primeiramente me apresentar, meu nome é Diogo, eu sou militante do SEI, o Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia. Eu sou coincidentemente graduando aqui em Filosofia também. Eu sou graduado em Direito e atualmente também estou concluindo meu mestrado em Direito aqui pela UEMP. Junto comigo na direção desse curso está o José Mauro Garbosa, foi o expositor do curso sobre o Slavoj Žižek no ano passado. E a gente vai trabalhar alguns encontros só eu, outros encontros só ele, e a ideia é a gente ir variando um pouco essa exposição. E alguns nós dois vamos vir. Tem 2 encontros, se eu não me engano, que ele não vai poder comparecer, e aí só eu venho. E junto com a coordenação desse curso também está o professor José Carlos, que é o coordenador do curso de Filosofia aqui na UEMP. Então a ideia era a gente fazer um curso de extensão aí de 10 encontros, apresentando o pensamento hegeliano. E a ideia não é a gente fazer nada denso, até porque em 10 encontros de 2 horas a gente não conseguiria tirar nada denso do Hegel. A ideia é a gente trabalhar realmente algumas noções introdutórias, sugestão de leituras, fazer algumas leituras juntos e tentar trabalhar alguns textos curtos do Hegel, para que a gente dê os primeiros passos dentro dessa obscuridade que é o pensamento hegeliano, e para ver se isso instiga alguém ou atiça alguém, que eu acho que o pensamento hegeliano ele é muito importante, ele nunca deixou de ser importante, e mesmo sendo importante, ele talvez seja pouco estudado. Aqui no Brasil, talvez tenha uma universidade que prime bastante pelo pensamento hegeliano, que é a Federal do Rio Grande do Sul. Então, a maior produção de textos e livros geralmente está concentrada em professores ou estudantes dessa universidade. Fora de lá é bastante difícil você encontrar algo relacionado ao pensamento do Hegel, a não ser conectado ao Marx. E aí, por exemplo, a gente encontra isso na UFSC, na USP, e em outros lugares, mas sempre fazendo essa ponte como uma premissa para o estudo do pensamento marxista. É claro que no SEI a gente com certeza acaba fazendo esse caminho. A gente acaba estudando o Hegel, muitas vezes pelo Marx, através do Marx, e estuda também o Marx através do Hegel. Então talvez por isso surja a nossa importância aí de estudar o Hegel, não só o Marx como também o próprio Zizek, né? Que uma das bases ou um dos pés do tripé da filosofia zizekiana seria o Hegel, né? Hegel, Marx e Lacan. O curso ele vai ser estruturado, como eu falei para vocês, em 10 encontros. Deixa eu abrir o cronograma aqui. E a ideia seria, inicialmente hoje, a gente apresentar para vocês brevemente o que é o SEI, como ele funciona, onde ele funciona, e falar brevemente
de quem foi Hegel, né? Como foi a vida do Hegel, quais são as obras principais dele, como elas surgiram. A ideia não é que a gente saia daqui sabendo do Hegel dos pés à cabeça, seria uma tarefa impossível. A ideia é realmente a gente apresentar noções introdutórias. Então, o título do curso ele é bastante oportuno e conciso no seu objetivo. Gente, espera aí que eu estou sofrendo um pouquinho aqui para achar. 300 mil coisas aqui também fica difícil. O primeiro encontro, então, hoje vai ser, como eu disse para vocês, sobre a vida e obra do Hegel. O segundo encontro, ele tem como escopo a gente trabalhar um texto que depois eu vou encaminhar para vocês através do e-mail aí que a gente vai pegar de vocês. Um dos primeiros textos do Hegel chama O Mais Antigo Sistema do Idealismo Alemão. É um texto de 1700, só de entrar. É um texto de 1797, se eu não me engano. E aí no segundo encontro, ou melhor, no terceiro encontro, a gente vai trabalhar com o texto Quem Pensa Abstratamente. É um texto muito legal do Hegel, que ele se insurge contra algumas críticas direcionadas a ele, de falarem que ele é um cara muito abstrato. Opa, fique à vontade. De que ele é um cara muito abstrato, de que ele é um cara que é muito metafísico. Nesse texto ele se insurge contra essas críticas para demonstrar que ele não tem nada de abstrato, na verdade. Que se tem uma coisa que ele não é abstrato. De que, na verdade, o pensar abstrato é o pensar em nada. Quando você é abstrato, o que você está fazendo, na verdade, é simplesmente postular um nada. Só um minutinho, gente. Alguém daqui veio no encontro do ano passado, no curso do ano passado? Jorge? Isso, do Zizek? Eu vi. Aqui, achei. Estava na minha cara. Tudo bem, Guilherme? Bom, o cronograma a gente vai dispor da seguinte forma, então. O primeiro encontro de hoje ele é uma apresentação geral do curso, apresentação do objetivo, de ementa, e a gente vai falar um pouquinho do SEI. O segundo encontro, como eu falei para vocês, é a leitura e debate do texto O Mais Antigo Programa Sistemático do Idealismo Alemão. É um texto de 1796 e 1797. Talvez seja o primeiro passo aí do Hegel para começar a tratar de uma noção de sistema mesmo, porque antes desse texto, o Hegel ele trabalha muito mais no campo dos textos teológicos. Ele estava muito preocupado com uma possibilidade de conciliar as críticas à fé do iluminismo com uma noção de cristianismo. Então, o que ele quer tentar fazer é tentar ornar essas duas perspectivas, tentar juntar essas duas perspectivas. Porque as críticas que o iluminismo levantam acabam criando uma série de entraves aí na forma como o cristianismo era concebido nessa época. O terceiro texto, como eu falei para vocês, é o Quem Pensa Abstratamente, justamente para a gente tratar dessas críticas que são consideradas, que são feitas ao Hegel quanto ao fato dele ser abstrato demais, dele ser obscuro, etc. O quinto encontro, eu vou mandar depois esse cronograma para vocês, tá? Por e-mail, certinho, com as datas, com os textos, vou mandar para vocês os textos certinhos também, as referências. E o quinto encontro ele seria uma leitura de alguns trechos, vocês vão ler também, de preferência separadamente, sozinhos antes, né? De alguns trechos do Fé e Saber. É um texto que o Hegel tenta abordar as diferenças entre as filosofias kantiana, fichtiana e jacobiana. É um texto bem legal porque dá uma perspectiva bastante ampla de como esses três pensamentos do idealismo alemão
eles se aproximavam, mas eles também se distanciavam em alguns aspectos. O sexto e o sétimo encontro, a gente tem a pretensão, e eu digo pretensão porque é um projeto bastante pretensioso mesmo, da gente trabalhar com o prefácio da Fenomenologia do Espírito. São, se eu não me engano, em torno de 40 páginas, e a Fenomenologia do Espírito talvez seja o texto aí mais denso do Hegel, o mais difícil provavelmente. Claro que a enciclopédia, a ciência da lógica são textos difíceis, mas eu acho que a Fenomenologia ela é talvez aí a obra magna do Hegel. Mas a ideia é a gente tentar trabalhar o prefácio, que no prefácio ele dá algumas pistas aí bastante interessantes, bastante concisas do que é a fenomenologia, do que é a dialética hegeliana, do que é negatividade, do que é conceito, do que é absoluto e etc. O sexto e sétimo encontros, fenomenologia. O oitavo encontro, a gente vai apresentar um plano de obra da Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Então, quando a gente fala plano de obra, a gente quer basicamente abordar qual é a estrutura da enciclopédia, são divididos em 3 livros, né? Qual é a estrutura da enciclopédia, como a gente pode entender a gênese e a organização da enciclopédia. E aí, o nono encontro, a gente vai trabalhar com a filosofia do direito. Seria o último texto aí mais robusto do Hegel, apesar de ele ter editado a enciclopédia depois da filosofia do direito, mas seria o último texto aí mais robusto do Hegel. E o décimo encontro e o último encontro, a gente vai tentar fazer uma conclusão e um levantamento de todos os encontros daí. Então a ideia é uma coisa mais aberta, mais tranquila, a gente levantar dados, como foi o curso, o que a gente aprendeu, o que dá para a gente discutir, o que o Hegel trouxe para a gente, o que a gente tem que dá para a gente conservar do Hegel, o que a gente tem que abandonar, largar para trás. Até porque a ideia não é canonizar o Hegel e nem salvar o Hegel. A ideia é a gente tentar entender o que dá para recuperar do Hegel e qual é a importância do Hegel ainda hoje. Eu penso que, talvez como Marx e alguns outros autores e filósofos, mas talvez como Marx, ele é um filósofo indesviável. É difícil você estudar filosofia sem passar pelo Hegel, porque a maioria dos filósofos modernos, ou eles são hegelianos, ou eles são anti-hegelianos, e quando não fazem isso, eles ignoram Hegel e acho que surge uma série de problemas, talvez. Então, eu penso Hegel como um autor aí de suma importância para a gente estudar filosofia hoje. Bom, gente, essa é a apresentação básica de qual é a proposta do curso. Eu queria falar para vocês, antes da gente iniciar a introdução de hoje, sobre o que é o SEI. Eu acho que algumas pessoas aqui conhecem o SEI, uma ou outra pessoa conhece o SEI, já ouviu falar, sabe mais ou menos o que é. Quem foi no curso do ano passado, a gente falou um pouco sobre o SEI, como que ele funciona. Basicamente, o SEI, ele é uma organização, ou um coletivo que busca estudar novas formas de organização política e de militância intelectual. A preocupação do SEI, então, é tentar entender como que a gente pode juntar o conhecimento teórico ou noções teóricas junto com uma ideia de militância prática. Claro que não é bem simples assim, né? Eu acho que surge uma série de problemas aí nessa ideia de como juntar militância prática com militância teórica. E a gente precisa talvez sair dessa, não sei, dessa ingenuidade ou às vezes desse preconceito de achar que fazer teoria não é militar, né? De que militar é ir pra rua, tacar pedra em banco privado, tacar fogo em pneu, fechar a rua. Pô, isso é militância, isso é prática, isso é praxis, isso é intervenção, sim. Mas eu acho que, talvez mais do que nunca, a gente precisa entender como que uma praxis pode e deve ser organizada. Se você não tem um movimento organizado, se você não tem um movimento que tenha algumas ideias em comum, vira uma turba.
Vira um movimento sem unidade. Pode até de repente dar certo, vai saber, né? Às vezes dá certo, a gente tem uma multidão na rua, sem uma pauta comum, sem unidade. Às vezes pode até dar certo ou às vezes não. A ideia do SEI talvez seja pensar como a gente pode refletir em uma unidade da esquerda, em uma unidade militante, em uma ideia ou uma pauta comum. Então a proposta, o objetivo do SEI basicamente circula em torno dessa ideia de construir uma proposta comum de unidade de militância e de unidade de ideia também. E aí é que talvez surja o nome, né? Círculo de Estudos da Ideia e da Ideologia. É um círculo, ou seja, todo mundo ocupa uma posição de igualdade dentro do círculo, ou pelo menos uma igualdade que ela está a ponto de ser constantemente verificada e afirmada, de estudos, porque a ideia do círculo é que ele realmente se debruce sobre a tarefa de estudar textos, de estudar conceitos, de estudar filosofia, de estudar psicanálise, de estudar uma série de ciências que fazem parte das premissas do que é uma organização, do que é uma ideia, do que é movimento. De ideia, porque a gente entende que a militância ela está sempre assentada, ou ultimada, ou fundamentada sobre alguma ideia, e é isso que torna o sujeito um sujeito militante, uma ideia. E ideologia, porque talvez seja justamente um dos problemas que a gente tenha de enfrentar hoje e sempre, que é como atravessar a ideia no meio de um mar de ideologias, né? Como a gente consegue produzir uma ideia no meio de um mundo em que tudo parece que é ideologia. A ideologia talvez não naquele sentido mais tradicional de ideologia como inversão da realidade. Até adianto que é meio ingênuo colocar, meio ingênuo ou talvez preliminar ou muito irrefletido colocar a noção de ideologia como inversão da realidade, porque aí você está pressupondo que existe uma realidade, né? Ou que existe um certo e um errado. É claro que a noção de ideia, né, ela é uma coisa subjetiva, no sentido de que a ideia é produzida e sustentada por um sujeito. Eu estou pontuando isso porque esses pontos que a gente procura trabalhar através do SEI, eles são fundamentados basicamente por 4 autores. Essa noção de ideia, de ideologia, de círculo, de igualdade, elas são veiculadas a partir de 4 autores. O Jacques Rancière, o Alain Badiou, o Slavoj Žižek e o George Agamben. Vocês conhecem alguns deles ou nenhum? Tem gente que não conhece nenhum deles aqui? Pode falar, gente, tem medo não. Eu também não conhecia antes de entrar nisso aí. Então, basicamente, a ideia, por exemplo, a partir do George Agamben, é a gente tentar pensar alguns conceitos que o Agamben apresenta, como as noções de finalidade, ou de inoperosidade, ou de comunidade sem propósito. São algumas ideias que o Agamben trabalha nos textos dele, que são de bastante importância para a gente pensar principalmente a política hoje. E como talvez seja possível, ou como é possível reabilitar uma noção de política, uma noção de comunidade, o que é operar de forma negativa, né, a inoperosidade, o poder de dizer não ao não. O outro autor seria o Jacques Rancière, e ele tem um livro bastante interessante dele que chama O Mestre Ignorante, em que ele trabalha através de um pedagogo chamado Joseph Jacotot, e ele vai demonstrando a novidade da forma pedagógica apresentada por esse Jacotot. Dentro dessa forma de metodologia pedagógica, o que a gente pode extrair desse livro e do Jacotot é uma ideia de verificação de igualdade e de partir de um princípio de igualdade de inteligências. A partir daí a gente pode trabalhar então outros conceitos, como comunidade de problemas. Quem for ficando curioso, gente, nada disso vai ser tratado no curso. É uma provocação, uma instigação ou até um convite para vocês, se de repente quiserem se aventurar a ler esses autores,
ou optar pela tarefa fácil de ler esses autores junto com a gente. E aí, conhecer o SEI, depois eu passo para vocês o site certinho, vou falar do funcionamento do SEI, etc. Um outro terceiro autor seria o Alain Badiou. E aqui para o Badiou que a gente tem que tomar como fundamental é essa noção de ideia e de como a política pode ser a encarnação de uma ideia, de como o sujeito político hoje pode se apresentar como um sujeito que é o fundamento de uma ideia. O Badiou ele apresenta essa noção de ideia junto com o engajamento. Para que haja um engajamento é preciso que um sujeito, a partir de uma ideia, seja suporte de uma verdade. Essa ideia é essa verdade. Por isso que eu disse que a ideia é algo subjetivo, né? E para a gente essa ideia do comum é a ideia que justifica uma militância, que justifica a noção de um sujeito engajado, de um sujeito suporte de uma verdade que é a verdade do comum, ou a verdade do comunismo. O quarto autor seria o Slavoj Žižek, e aí talvez a palavra-chave nessa frase aqui seja justamente a de ideologia. Como a gente pode pensar a ideologia e as formas de transformação do mundo e de dispêndio de energia a partir e através dessas ideologias que estão constantemente pululando na nossa frente. E como seria possível pensar uma intervenção política, um ato autêntico, irrevertível, que consiga mudar a forma de configuração política e a forma de sociabilidade. Noto que eu uso bastante a palavra tentativa, né, e pensar, porque realmente a proposta do círculo é essa, né, ele é um laboratório. Ele não tem a pretensão de ser um órgão efetivamente atuante da prática. Isso talvez seja uma consequência ou um desenvolvimento do SEI. A ideia é primeiro que a gente realmente pense nas condições nas quais um ato autêntico, um ato engajado, um ato de militância pode ser realizado e pode ser efetivamente cumprido. Bom, esses são, digamos assim, a constelação de nomes que ronda o SEI, né? E são a partir desses 4 autores que a gente procura se orientar. É claro que esses não são os 4 autores exclusivamente que nós estudamos no SEI, porque quando você vai ler o Zizek, você acaba se deparando com Lacan, com Freud, com Hegel, com Marx, com Derrida, com Deleuze. Quando você vai para o Badiou, você se depara também com Sartre, de novo com Lacan, Derrida. Quando você trabalha com o Rancière, você se depara com nomes diferentes, Canguilhem, da filosofia francesa. Quando a gente trabalha com o... Eu falei o Rancière agora, desculpa. Falei? Quando a gente trabalha com o Agamben, a gente vai, às vezes, se topar com um Heidegger, com um Nietzsche, com um Walter Benjamin. Então vejam que esses nomes que tomam a frente dessa constelação do SEI são, na verdade, nomes que centralizam em si uma série de filosofias. E, portanto, eles abrem para o SEI um leque de possibilidades a partir dos quais a gente pode pensar em uma série de regimes de pensamento e de racionalidade diferentes. Então, apesar de serem apenas 4 nomes, por trás desses 4 nomes há uma outra infinidade de nomes a partir dos quais a gente pode pensar e trabalhar. O SEI ele funciona hoje com 4 células. A gente se dispõe na forma de células. Essas células elas procuram se encontrar semanalmente, geralmente um encontro de 2 a 3 horas. A gente tem uma célula em São Paulo, ativa, temos 2 células no Rio de Janeiro e temos uma célula aqui em Jacarezinho, no Paraná, desde o ano passado. É a célula mais jovem, talvez, com exceção de outras 2 células que se encontram em estado de suspensão. Uma célula que a gente tinha em Cuiabá, no Mato Grosso, e uma outra célula que a gente tinha em Porto Alegre, só que ela no momento ela está em estado de suspensão, ela não chegou realmente a entrar em atividade oficialmente, tivemos alguns probleminhas lá, então a gente está repensando essa célula de Porto Alegre. Mas por enquanto são 4 células funcionando e a gente tem uma célula virtual que é formada por membros da América do Norte. Se eu não me engano são 3 membros,
e eu não lembro agora se todos são do Texas, nos Estados Unidos. Eu acho que sim, antes um outro morava em outro estado e parece que agora todos estão no Texas, e eles têm uma célula virtual que funciona na América do Norte, então a gente tem uma disposição de norte e sul, né? Sul as células do Brasil e norte essa célula virtual dos Estados Unidos. A gente se encontra geralmente bimestralmente numa reunião global, e aí então a gente levanta os problemas do sul, levanta os problemas do norte e procura dialogar como o SEI em conjunto para tentar resolver os problemas, discutir possibilidades, soluções, atividades, etc. Na instância sul, a gente tem uma reunião regional, também a cada 2 meses, em que a gente trabalha o funcionamento, os problemas e relatórios do funcionamento dessas células que operam aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Paraná. A ideia basicamente do trabalho dessas células é produzir pensamento. Antes a gente estava seguindo uma certa prática de trabalhar sempre com um texto só, de trabalhar com um livro, de trabalhar com um artigo, alguma coisa assim. Mas a gente recentemente acabou optando por uma prática diferente, que é trabalhar em blocos temáticos. Então, por exemplo, aqui em Jacarezinho, a gente recentemente começou a trabalhar com um bloco temático que é o bloco do corpo político, classe e massas. Então a gente começou aí agora a ler o Manifesto Comunista, e a partir da leitura do Manifesto Comunista a gente vai tentar passar por outros textos do Marx, e a partir desses textos do marxismo, do marxianismo, a gente vai trabalhar com Lenin, Rosa Luxemburgo, Trotsky e outros pensamentos do marxismo, marxismo ortodoxo, marxismo continental, para tentar entender como que o conceito de classe aparece, como que ele se desenvolve, como a gente pode entender a luta de classes hoje. Então fazer uma certa historiografia do pensamento marxista com enfoque na ideia de luta de classes para pensar a classe hoje. O que é classe, o que é luta de classes hoje, o que é massa, o que é um corpo político. E a partir daí entender então o nosso cenário atual, a nossa conjuntura, e pensar em formas de engajamento, pensar em formas de militância, pensar em formas de organização. No Rio de Janeiro, eu não me lembro bem, mas parece que numa das células eles estavam trabalhando com bloco temático sobre tempo, alguma coisa assim, uma coisa bem mais abstrata, que parece que não tem nada a ver com engajamento, com luta, marxismo, mas é uma temática bastante interessante, porque inclusive teve um SEI Convida. A gente tem uma estrutura lá, que é uma espécie de atividade que chama SEI Convida, em que a gente convida uma pessoa ou do SEI ou de fora para fazer uma apresentação de um dado tema. Já foi lá no Rio de Janeiro o Edemilson Paraná, eu não sei se vocês conhecem. Certa vez foi o Luiz Eduardo Mota. Luiz Eduardo Mota, não sei se alguém conhece, ele é um autosseriano da FAPERJ. Tem um livro que chama... esqueci. Alguma coisa, é pela FAPERJ que saiu, alguma coisa do AutoSer. Mas enfim, a gente ultimamente tem tentado adotar essa forma de trabalho de bloco temático, porque parece que dá pra gente cruzar os textos melhor, dá pra gente ter um começo, um meio e um fim bem definido e uma certa dinamicidade na célula. Essas células, elas funcionam, então, como eu falei para vocês, semanalmente, com os encontros definidos aí, geralmente de 2 a 3 horas. Aqui em Jacarezinho a gente se reúne nos sábados, ali numa instalação perto da Faculdade de Direito. Se vocês quiserem um dia ir lá conhecer o SEI, ir numa reunião, a gente se reúne todo sábado, conversem comigo ou com o José. O Matheus Arthur, do 3º ano, também está com a gente no SEI. E se um dia vocês tiverem interesse de ir lá conhecer o SEI, saber como a gente funciona, fiquem à vontade, fica o convite também. Só para a gente encerrar a temática sobre o SEI, e aí eu faço a transição, porque isso tem um ponto a ver com a organização do curso. A gente tem um sistema de funcionamento interno em que a gente trabalha com a reunião. Quem não foi na reunião, essa reunião fica gravada, por isso até que eu estou gravando essa reunião, para que o registro fique. Então quem não veio ou quem de repente não pode vir em nenhum encontro vai poder acessar esse material depois, ou a gente mesmo pode ouvir esse material de novo, fazer anotação, ver e ouvir com mais calma o que está sendo tratado. Mas no SEI a gente funciona também assim com essa gravação, e a ideia é que todo encontro pressupõe um débito de uma nota de trabalho. Essa nota de trabalho, ela
meio que corporifica um sistema de crédito que a gente tem, que institui uma espécie de mecanismo de contabilização do engajamento do participante do SEI. Então a ideia é que para cada encontro ele tenha que produzir uma nota de trabalho sobre aquele encontro. Só que esse rigor ele não é um rigor material, a nota ela não tem uma vinculação material com o que é falado ou abordado na reunião. Ela tem um vínculo formal. Então se o cara quiser mandar, a reunião aconteceu normalmente, beleza, contou a nota. Isso é só uma forma da gente marcar um engajamento que o sujeito tem, um engajamento formal que ele tem com a célula. E aí, para que a gente marque isso, e isso sirva como um mecanismo coletivo, se o sujeito cria um débito de 4 notas, ou seja, se ele não mandou 4 notas em 4 reuniões seguidas, a reunião inteira é suspensa. Não só o sujeito é suspendido da nota, a reunião inteira é suspeita. Ou seja, a falha no engajamento de um sujeito acaba acarretando a suspensão e o não aproveitamento da reunião para todo mundo que é da célula. Esse é um mecanismo para você tentar criar um engajamento com um valor coletivo mesmo, que sirva como um mecanismo mínimo de marcação desse engajamento. Então, sempre que houver esse estouro das 4 notas, a gente suspende a reunião, notifica a pessoa. Ocorrendo essa suspensão 2 vezes por causa de uma pessoa, o mecanismo prevê que a pessoa, o mecanismo do projeto prevê que essa pessoa seja retirada do SEI, apesar de que isso nunca aconteceu, o que mostra que o mecanismo ele é bastante eficiente. Bom, gente, basicamente o SEI ele é isso. Eu estou no SEI, vai fazer talvez 2 anos, alguma coisa assim. O José eu acho que está uns 3 ou 4. O SEI ele vai fazer 5 anos esse ano. Ele foi criado em 2012. A princípio ele foi criado meio que aparelhado ali a Fundação Lauro Campos em ligação com o PSOL. Então há uma certa proximidade do SEI com o PSOL, mas não necessariamente dos membros do SEI com o PSOL. Por exemplo, eu não tenho vinculação partidária nenhuma e alguns pontos, algumas pautas fazem com que eu não me aproxime do PSOL e não tem problema nenhum. A ligação institucional do PSOL, que não é necessária, não é nem realmente uma ligação, mas talvez uma simpatia, não obriga quem está no SEI a se vincular, a ter um registro partidário junto ao PSOL. Tanto é que a gente tem gente lá que é da Unidade Socialista, que é da Juventude Socialista, tem gente que é do PCO, tem gente que é do PCB, e você pode também não ser de partido nenhum, não tem esse rigor, mas é uma organização que acaba tendo uma certa proximidade com a forma partido de modo geral, justamente porque a gente enxerga a forma partido como uma das possibilidades de intervenção militante, né? É claro que aí surge uma série de problemas, né? Porque quando a gente pensa partido, a gente parte de uma premissa leninista de que o partido ele não é necessariamente uma instituição, mas ele é o ato de tomar partido. Então, quando você faz uma escolha política, você já está tomando um partido e de alguma forma você é partidário. Então, a gente parte de um conceito talvez diferente do que venha a ser realmente um partido ou não. Mas enfim, eu já falei bastante do SEI, a ideia era apresentar realmente algumas coisas básicas. Fica o convite, quem quiser conhecer o SEI, a gente tem um site, é o www.ideiaideologia.com. Lá tem o projeto do SEI, que fala mais detalhadamente o que é o SEI, como ele funciona, os mecanismos, etc. A gente está fazendo também um curso online de introdução ao pensamento do Slavoj Žižek. Esse curso ele vai ser ministrado pelo Gabriel Tupinambá. O Gabriel Tupinambá ele tem mestrado e doutorado pela IGS, ele foi professor assistente do Zizek. E, inclusive, não tenho certeza, salvo engano, a dissertação ou a tese dele, eu acho que foi orientada pelo Zizek, alguma coisa assim. E ele tem um livro que infelizmente não tem tradução, mas que ele trabalha, talvez indo um pouquinho para frente do Zizek. O Zizek trabalha Hegel, Marx e Lacan. O Gabriel trabalha Hegel, Lacan e Zizek. Então é um livro assim, tijolinho, acho que umas 300 e poucas páginas, está só em inglês, mas é um livro assim, deu uma olhada, não li, não vou mentir, não li. É meio desumano ler isso agora, mas é um livro assim que é bastante interessante
E eu acho que o Gabriel é um cara que sabe bem assim do conhecimento do Zizek, então talvez seja um curso interessante. Então fica a dica aí, a gente tem a página do Facebook lá e está sendo veiculado a proposta desse curso lá na nossa página. A gente tem um canal no YouTube também, lá tem alguns encontros que a gente já fez do Sei Convida e tem também os áudios do curso do ano passado, se alguém tiver interesse de rever. Bom, já falei, né? Tem o site, tem o YouTube e tem a nossa página no Facebook. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o SEI, interesse, quiserem visitar, venham falar comigo, não se acanhem. Não se assustem também. A gente tem a impressão, talvez, quando a gente está fora do SEI, de que o SEI parece uma entidade de outro planeta, mas não é isso, é uma coisa assim, para dizer num jargão bem simples, muito massa, é muito legal mesmo. E dá um gás assim para você estudar, porque eu acho que é só vento só. Dá um gás porque ele é um espaço que meio que simula os grupos de pesquisa, os grupos de estudo, e é um espaço que ele não tem fim, né? O SEI ele não funciona de segunda a sexta, das 10 da manhã até as 5 da tarde. O SEI ele tá lá e você usa ele, atravessa ele, bebe dele a hora que você quiser, o quanto você quiser, da forma que você quiser. A única coisa que a gente exige de você é a sua doação intelectual para produzir uma nota por semana. O resto do engajamento material, que talvez seja o importante mesmo, é você quem define. Até porque desejo não se demanda, né? E engajamento é o desejo de se engajar. E desejo, você não cria o desejo numa outra pessoa, você não demanda o desejo. O desejo, ele tem uma autogênese ali, né? Talvez meio inexplicável, a gente não sabe direito como é que funciona um afeto que produz um desejo, mas ele está lá, ele aparece. E eu acho que talvez o SEI ele dê as condições para que esse desejo de se engajar apareça e se materialize e se efetive. Mas tá bom, né? Chega de falar do SEI, né? Bom, gente, hoje a ideia do encontro, então, já falei para vocês, seria a gente apresentar bem por cima, assim, quem é Hegel, como funciona, como que foi a vida do Hegel, do começo até o fim ali, quais são suas obras mais importantes. Não é nada muito, assim, não é para aprofundar, não, a gente não vai falar agora aqui o que é absoluto, o que é negatividade, o que é conceito, o que é a dialética hegeliana. A ideia de hoje não é isso. A ideia de hoje é a gente produzir um contexto de quem foi Hegel, para a gente entender como foi o desenvolvimento do pensamento hegeliano. Essa empreitada é nova para mim, eu venho estudando Hegel há algum tempo, mas eu não tinha tido ainda um contato mais íntimo com a obra dele, e eu achei muito legal. Basicamente, os livros que me orientaram a entender um pouquinho mais essa introdução ao Hegel, eu poderia dizer que são quatro principais, que eu acho que aparecem em outros aí, talvez secundários, mas 4 principais seriam esse aqui, ó, do Dave Hedson, 10 lições sobre o Hegel. É um livro muito simples, não tem a pretensão de ter um rigor teórico, de resolver as contradições que aparecem no Hegel, de falar de polêmica. A ideia é básica, é dizer quais são as obras do Hegel, quem foi Hegel, é muito simples. E é barato, é um livro baratinho, acho que é uns 15, 16 reais. E é uma leitura, cara, olha o tamanho da pagininha. Isso aqui é um livro que você lê numa madrugada, uma tarde, 5 horinhas aí, sei lá, 6 horinhas, ou 2, 3 dias que você pega lá, pega 2 horinhas por dia, você lê, tranquilo. Um outro livro que eu não conhecia, eu achei muito bom como didático. Não diria que é um livro denso, que é um livro profundo sobre o Hegel, até porque a proposta dele é muito clara, é ser didático mesmo, que é o Hegel, a razão quase enlouquecida, do Leandro Konder. É um livro bem bacana, assim, e achei, foi um achado, eu achei um livro muito bom.
O Leandro Konder, ele é um marxista, se é que dá para ser meio reducionista assim. Então, acho que às vezes quem não for marxista tem que ir com um pezinho atrás, né? Porque é impossível você acabar não sendo um pouquinho tendencioso. Então parece que ele quer ver um lado mais fofo do Hegel, né? Um lado mais bonitinho do Hegel. Um outro livro, que aí talvez não seja tão introdutório, mas eu acho que vale a pena, é o do Charles Taylor, que é Hegel, Sistema, Método e Estrutura. Não é um livro pequeno, é um livro de umas 60 páginas, é um livro grande, grosso, a letra é pequena, é um livro demorado para ler, mas não é um livro difícil. É um livro que tenta contemplar uma abordagem geral de todas as obras do Hegel, dos pensamentos dele sobre estética, sobre política, sobre história, sobre a fenomenologia, a enciclopédia, a ciência da lógica. É um livro que vale muito a pena mesmo. É Charles Taylor. Eu acho meio estranho esses inglês aí, mas é um livro bom. E o outro livro é o do Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, ele é um frankfurtiano, ele é da escola crítica, e ele tem um livro que chama Razão e Revolução, Hegel e o Advento da Teoria Social. É um livro bem bacana também. A primeira metade é só sobre o Hegel, a outra metade ele vai falar de positivismo, origem das ciências sociais, Saint-Simon e tal, mas é um livro bem legal também. Caso vocês tenham interesse em alguns outros livros, podem mandar uma mensagem ou perguntar para mim ou para o José. A gente tem uma bibliografia assim de alguns livros mais introdutórios, outros livros talvez mais densos, que apresentam bastante coisa sobre o Hegel assim, e acho que tem muita coisa que dá para explorar. Aqui no Brasil, como eu estava falando para vocês, a maior parte de quem escreve sobre o Hegel, assim, que se considera hegeliano, é mais o pessoal do Sul, né? É o Paulo Roberto Konzen, o Paulo Menezes, que foi quem traduziu a fenomenologia aqui para o Brasil. Ele tem um livro que chama Abordagens Hegelianas, que é um livro de umas 160 páginas, eu acho, 180 páginas. É um livro muito bom. O problema é o seguinte: o Paulo Menezes ele quer ser tão fiel ao pensamento do Hegel que ele reproduz a obscuridade do pensamento do Hegel. Então, apesar de ter uns livros curtos, é uma leitura difícil também. Ele tentou fazer um texto de apoio para a Fenomenologia do Espírito, que é o Para Ler a Fenomenologia, roteiro de leitura, que é um livro bom para você ler junto com a Fenomenologia, só que é um livro também difícil. Então, você acha que vai ajudar e parece que às vezes não ajuda muito. Ajuda um pouquinho, mas não ajuda muito. Talvez, eu não sei, eu senti que para ler a Fenomenologia do Espírito, você tem que estar com uma boa disposição e talvez uma pré-leitura, assim, né? Tanto de fôlego quanto de conteúdo. Mas também não dá pra gente ser, assim, elitista intelectual e falar, você não vai conseguir ler a fenomenologia de primeira. Eu acho que tem que meter o louco, né? Tem que enfiar a cara no livro e ler, meu. Não entendeu, volta atrás e lê de novo, e lê. Não entendeu o parágrafo, volta atrás. Tem aquele famoso livro do professor Clovis lá, né? Que o cara foi ler o texto do Kant e falou que não conseguia ler, e aí leu a primeira, segunda, terceira linha, não entendia, voltava, tal. Não tem texto que não é pra gente, né? Que nem ele fala, né? Que o aluno dele falou, não, mas isso aqui não é pra mim, né? Como não é pra você? Eu acho que não tem texto que não é pra gente. Todo texto é pra gente, é só a gente ter um pouquinho de coragem, paciência e tempo também, né? Infelizmente, tempo. Talvez nem todo mundo tenha o luxo de ter tempo. Acho que se a gente for falar da mercadoria mais luxuosa hoje, a mercadoria mais luxuosa é o tempo, que ninguém tem. Mas eu acho que a gente tem que ter coragem, paciência e vontade de estudar mesmo. Não tem jeito, não tem caminho fácil, não tem como. E eu acho que são esses 4, né? Falei do Paulo Menezes, mas os 4 assim que eu apontaria talvez iniciais. É lógico que deve ter uma centena de outros livros muito bons para a gente começar pelo Hegel, mas eu acho que esses 4 são um bom caminho, assim, pelo menos na minha perspectiva. Foram os livros que eu acabei acompanhando. Tem um cara, ele é da Federal do Rio Grande do Sul também, chama Carlos Cirne Lima.
Ele tem um livro que chama Dialética para Principiantes, tem na estante virtual. Não é um livro muito fácil de achar. Na estante virtual não vai ter novo, os novos são tipo R$200. O que fica fácil de você achar e barato é só um em inglês. O em português vai ser difícil achar. E aí ele tem um outro livro bastante interessante que é o Depois de Hegel, que a pretensão dele é formar um novo sistema neoplatônico, fazendo algumas correções que ele entende pertinentes ao pensamento do Hegel. E é um livro curto, é um livro bastante acessível, é bem bacana. Esse Dialectic for Beginners é um livro legal, mas eu acho que tem que tomar uma certa cautela, porque o Cirne Lima, ele às vezes parece mais um analítico do que um dialético. Tanto que nesse livro mesmo ele aborda alguns capítulos sobre a analítica, e quando você vê o resultado, assim, parece que ele faz uma dialética meio torta, assim, meio quadrada. Então é meio estranho. Parece não captar a velocidade, a dinamicidade e o movimento que você encontra na dialética hegeliana. Mas essa é a minha opinião. Leiam aí e vejam o que vocês acham. Eu acho que é isso. O Cirne Lima, o Paulo Menezes. Tem outros livros, tem uma série de outros livros sobre o Hegel. As edições Loyola, que é a editora que lançou a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, eles têm vários livros sobre o Hegel. A Realizações também tem alguns livros sobre o Hegel. Tem um do Eric Weil, que chama Hegel e o Estado, que é uma abordagem mais dos escritos políticos do Hegel, mas dá para tirar umas coisas boas também. Mas enfim, é isso. De resto, tem bastante artigo na internet. Esse Paulo Roberto Konzen é bom. Ele tem um artigo, eu até coloquei nas referências, com o José Pertilho, que é As Diversas Interpretações da Filosofia do Direito de Hegel. E tem um outro também, não vou lembrar, tem um do Luiz Bica, que é o Conceito de Liberdade em Hegel. É um artigo comprido, mas é muito legal, um artigo bem bom. Mas enfim, gente, é isso. Se vocês quiserem trocar uma ideia depois sobre bibliografia do Hegel ou alguma coisa assim, eu estou à disposição. Não sou nenhuma sumidade em Hegel, estou estudando Hegel também. Então, eu estou participando do curso também. Eu estou aqui, mas eu estou participando junto do curso. E quem quiser interferir, quem quiser contestar, quem quiser criticar, quem quiser falar que eu estou errado, fica à vontade. Eu posso estar errado mesmo, sem problema nenhum. Então vamos lá então. Gente, fique à vontade para me interromper em qualquer momento, tá? Eu estruturei uma abordagenzinha aqui, que eu acho que vai ser até breve, sobre 10 pontos aqui da vida do Hegel, que acabam traçando uma espécie de entrecruzamento entre o desenvolvimento da vida do Hegel, as obras dele e uma passada rápida, assim, bem por cima dessas obras. O Hegel, ele nasceu em Stuttgart em 27 de agosto de 1770. Depois a gente vai depois a gente vai ver que ele vai falecer aos 61 anos, em 1831. E a história dele é muito mais emocionante que a do Kant, pelo menos, que o Kant malemar saiu de Königsberg ali, né? E o Hegel, ele teve a oportunidade de fazer algumas viagens, né? Na verdade, ele mudou bastante. Ele viveu em Berlim, ele viveu em Stuttgart, ele viveu em Heidelberg. Então, ele viajou para Paris. Então, ele teve até uma vida assim relativamente ativa, apesar de ele não ser um cara tão social quanto poderia ser, assim. Enfim, as condições na época que o Hegel nasceu não eram assim as condições mais vívidas. Ter banheiro, por exemplo, naquela época na Alemanha era um luxo, não era uma coisa comum. A Alemanha naquela época era um país eminentemente rural, agrário, pelo menos na região que o Hegel vivia ali. Ele frequentou o ginásio de Stuttgart. Ele era um aluno bom, ele tirava boas notas, mas ele não era nenhum gênio. Eu acho isso uma ótima mensagem, porque isso dá uma esperança pra gente de que se você tira notas médias ou mais ou menos, não importa, dá pra você ser um grande pensador, não desistam.
Eu fiquei muito feliz quando eu vi isso, é claro. E durante a sua adolescência, ele teve contato basicamente mais com os textos literários, assim, né? Shakespeare, Sófocles, Eurípides. Ele leu a Ética do Aristóteles já bem jovem. O texto de Antígona, ele tinha uma enorme apreciação por Antígona. Eu não sei, talvez quem já leu Shakespeare seja alguém mais aproximado ao pensamento ou a literatura shakespeariana possa perceber alguns traços ali de ares shakespearianos no Hegel. Parece que algumas frases, às vezes, ele alude ou faz uma espécie assim de homenagem. E se eu não me engano, eu não lembro agora se é na Fenomenologia, ele faz uma alusão ao Mercador de Veneza. Não lembro qual trecho. Enfim, e ele foi depois para a Universidade Regional de Tübingen. Ele conseguiu uma bolsa lá. Naquela época a universidade era paga, era uma coisa meio até burguesa, elitista ali, não era qualquer um que entrava na universidade. Ele conseguiu uma bolsa em razão das suas boas notas e ele entrou na fundação. A fundação era um seminário de teologia. Lá ele conheceu o Schelling e o Hölderlin. O Hölderlin foi um poeta lírico e um romancista alemão, considerado aí talvez um dos maiores romancistas e poeta alemão. E ele conheceu também o Schelling, que mais tarde eles iriam criar uma espécie de estranhamento, porque o Schelling ele produziu um sistema filosófico ali aos moldes do idealismo alemão transcendental, mas ele tinha algumas proposições e algumas ideias das quais o Hegel não se aproximava muito. Bom, em 93 ele conclui o exame dele em teologia, só que ele também conclui o exame dele em filosofia. Ele se forma em ambas as faculdades e ele assume um emprego como preceptor. Naquela época era comum que os pensadores ou que recém-formados professores eles se tornassem preceptores nas casas das famílias ricas, comerciantes, burgueses, etc. E esse preceptor ele tinha a função de ser uma espécie de criado de luxo e de ensinar as crianças dessa família. Ele foi preceptor na casa do Steiger von Tschug, na Suíça. Então, logo que ele se formou, ele acabou saindo da Alemanha, foi na Suíça. Um detalhe curioso, ele escalou os Alpes suíços, ele gostava da prática do alpinismo, o que eu acho muito estranho, porque eu vejo a foto do Hegel, assim, aquele velhinho barbudo quase meio sem cabelo, assim, todo meio uma carinha de frágil, né? E você pensa, o cara escalava os Alpes, que isso? Enfim, depois dessa época, ele ficou um tempo ensinando esses filhos do Sr. Tschug. Durante esse período, ele acabava encontrando algumas horas aí para ler e para escrever. Ele teve então contato aí, já antes, na verdade, mas também durante essa época, com o Locke, Hume, Kant, Rousseau, Montesquieu e também o Diderot da enciclopédia. Mais tarde, ele ia acabar produzindo os primeiros textos dele, e aí são textos de uma natureza eminentemente teológica mesmo. São basicamente 3. O Fragmentos sobre Religião Popular e Cristianismo, que é de 1793 e 1794, Vida de Jesus, que é de 1795, e A Positividade da Religião Cristã, que é de 1795 e 1796. Nenhum desses textos foi publicado em vida. Todos esses textos foram publicados depois da morte do Hegel. Já nessa época a gente nota uma tentativa que talvez se estenda assim, até o final da vida do Hegel quase, de tentar conciliar a sua criação cristã com as inovações do iluminismo que acabaram surgindo naquela época. Então tinha assim como um fundamento muito forte essa pretensão, essa intenção, essa ideia de colocar a religião não só como algo emocional e afetivo, mas também como algo racional. Tentar casar, então, uma noção aí de religião com iluminismo para buscar uma junção desses dois aspectos. Algo que pudesse
ser tão efetivo e convencedor como a razão, mas que também pudesse despertar uma certa afetação nos sujeitos. Porque para ele talvez o problema dos iluministas era justamente essa crítica exagerada à religião, que acabava produzindo um desencantamento do mundo, né? Não é à toa que não foi só Nietzsche, mas também Hegel falou que Deus morreu, e que isso não era necessariamente uma conquista, talvez apresentasse muito mais um problema do que realmente o triunfo da razão, né? Eu acho que em certo aspecto o triunfo da razão ele acaba produzindo uma coisa meio triste, né? Que é esse desencantamento, essa desromantização do mundo. A perspectiva de Hegel era diferente de alguns iluministas que, a seu ver, exageravam na crítica à religião. Viam-na apenas como um equívoco, incorriam numa unilateralidade empobrecedora de aspiração limitadamente materialista. A luta pela liberdade não podia ser travada com eficácia num plano restritamente individual. Ela dependia da mobilização dos povos, isto é, de sujeitos históricos coletivos. Nesse sentido, era necessário distinguir entre uma religião que isolava as pessoas, atrelando-as a rituais mecânicos e à dinâmica de instituições sempre esclerosadas, de um lado, e de outro, uma religião popular que cria e alimenta grandes tomadas de consciência, caminhando solidariamente com a liberdade. Não é à toa que a gente está fazendo esse retrospecto histórico da vida do Hegel. Esse trecho, em particular, é importante que a gente guarde ele, porque eu acho que ele se apresenta com muita força na filosofia do Hegel. Essa ideia de comunidade, essa ideia de amor dos indivíduos, de reconhecimento das individualidades, ela não vai ser abandonada por Hegel, ela vai permanecer bastante presente na filosofia do Hegel, principalmente na fenomenologia do espírito e na filosofia do direito. Talvez com mais destaque ainda na filosofia do direito. Tá para sair um livro eu não sei se já saiu, eu acho que já saiu, eu queria muito ler, que é do professor Paulo Roberto Konzen, é Amor Ético. E a tentativa dele nesse livro, a empreitada dele nesse livro, é tentar entender qual é a noção de amor ético no Hegel. E ele também, a partir disso, trabalha com duas cartas, depois a gente vai falar desse acontecimento, mas ele trabalha com duas cartas que o Hegel manda para sua noiva na época, que era a Marie von Touchet. Marie von Tuscher. Marie ou Marie, não me recordo. Mas essa noção de amor ético, de eticidade no Hegel, ela é muito importante. Talvez a gente consiga trabalhar isso com um pouco mais de cuidado e paciência quando a gente for falar da filosofia do direito. Bom, além disso, eu acho que fica muito claro nesse trecho aqui que o Hegel ele tem uma certa preocupação com as instituições, né? Não só as instituições políticas, mas as instituições religiosas. Ele entende que a lei suprema dos homens não é a lei institucional, não é a lei externa, mas é algo que ele vai vir a chamar depois na fenomenologia de lei do coração, que é a lei interna do sujeito. É quase parecido ali com o imperativo categórico kantiano, acaba se aproximando um pouco. É aquela ideia do sujeito realizar a sua liberdade respeitando o limite dos outros indivíduos e etc. Acho que a gente percebe assim, bastante claro o legado cristão, né, forte nesse jovem Hegel. Enfim, em 1796, o Hegel ele vai sair de Berna, na Suíça, e ele vai para Frankfurt. Ele vai para Frankfurt porque o Hölderlin, que era o amigo dele do ginásio, o poeta, consegue um emprego para ele de preceptor numa outra casa do Sr. Gogel, lá em Frankfurt. E aí, em 1797, ele sai de Berna e vai para Frankfurt. Nesse período, durante o qual ele fica 4 anos, ele escreve o texto que a gente vai trabalhar no encontro seguinte, que é o mais antigo programa do sistema do idealismo alemão. Esse texto ele procura dar conta das aspirações filosóficas que o Hegel tinha aí no alto dos seus 26 anos, e talvez seja em parte motivado pela primeira vez que ele vai para a cidade mesmo, né? Que ele vai para uma cidade grande, ou que ele vai para uma cidade talvez mais bem estruturada do que a cidade de origem dele, que era a cidade de Frankfurt.
que ele entende que os espíritos esclarecidos, né, esses espíritos iluminados pela razão iluminista, eles tinham que prestar mais atenção, dar mão à sensibilidade que se expressava através dessa mitologia ou dessa cosmovisão dos homens simples, do povo, da própria vivência social mais concreta, de talvez tentar escapar um pouco das abstrações da razão e entender melhor quais são os afetos que se circulam nos meios sociais. É por isso que o subtítulo do texto aparece como monoteísmo da razão e do coração e politeísmo da imaginação e da arte. Para ele, o filósofo, ele tinha que ter a mesma força estética do poeta. Se o pensamento fica muito engessado, se o pensamento é muito duro, se ele não afeta, se ele não toca, o filósofo ele não tem tarefa nenhuma, ele pode se enclausurar e ficar produzindo os textos dele por uma pura masturbação mental, sem propósito nenhum, simplesmente por produzir. A ideia é que o filósofo ele tenha o dom do poeta de tocar, de afetar, de produzir a circulação de algum afeto. Bom, essa força estética que o Hegel se refere, a gente pode remontar ela justamente ao que a gente tratou sobre a noção de amor ético. Para ele, talvez o legado maior do cristianismo é justamente essa noção de amor. E essa é a ideia que o filósofo talvez tenha de incorporar quando ele produz, através da razão, um pensamento ou uma ideia. Essa ideia não pode ser simplesmente um conceito prático, um conceito com utilidade. Tem que, de alguma forma, poder servir para uma afetação, para uma circulação em que contemple essa noção de afeto entre os homens, um afeto que o cristianismo incorpora bem nessa noção de amor, talvez mais expressamente na ideia de amor agápico, né? Ou de ágape, o amor desinteressado. Bom, nessa época que ele estava em Frankfurt, ele também sofreu alguns problemas. Eu acho que esse contato pela primeira vez com uma estrutura social mais desenvolvida, com uma cidade, foi um pouco forte para o Hegel, que era um caipira, gente. O Hegel ele era um caipira. E o resto da vida inteira ele conservou esse espírito capial dele. Tanto que, ao mesmo tempo, teve uma viagem que ele fez, se eu não me engano, não foi com Hölderlin, foi com um outro filósofo, para Paris. E ele escreveu uma carta para a mulher dele quando ele estava em Paris, dizendo que ele estava maravilhado com as vitrines, com as lojas, com a riqueza da cidade, que ele teve contato com célebres artistas e que inclusive conversou com um, e ele achava assim maravilhoso. Só que ao mesmo tempo ele ainda conservava todo esse ar assim o primo do interior que vem para a cidade grande, sabe? Ele fica realmente impressionado com as estruturas e ainda que ele circule nesses meios, ele não consegue abandonar esse traço dele de um filósofo da cidade pequena, do interior, do campo, que sempre foi muito simples. Enfim, nessa época, quando ele está em Frankfurt, ele manda uma carta para uma namoradinha que ele tinha em em Stuttgart, que era Nantet Edel. E ele fala sobre o seu desânimo na época. E eu achei muito interessante essa parte, porque talvez mostre pra gente que ansiedade, depressão, medo, sensação de não poder fazer nada diante do mundo não é uma coisa contemporânea de forma alguma, já tinha lá naquela época. Ele fala nessa carta sobre o seu desânimo e sobre como ele estava num estado assim de desinteresse, de fragilidade. Depois, mais tarde, numa outra carta que ele manda para um amigo dele, em 1810, isso já 15 anos depois, ele acaba fazendo uma análise própria desse momento que ele estava passando e ele se descreve como um hipocondríaco. E ele estava vivendo um momento realmente de crise hipocondríaca mesmo, que atrapalhava bastante a vida dele. Eu presumo que todo mundo sabe, mas para quem não sabe, o hipocondríaco não é o cara que quer ficar tomando remédio toda hora. Hipocondríaco é o cara que acha que qualquer coisa é uma doença. Então o cara tem uma dor nas costas, ele acha que é uma doença que vai levar ele até a morte. Então Hegel, nessa época, ele viveu uma crise, durante esses tempos que ele esteve em Frankfurt, de achar que qualquer coisa ele ia morrer, entendeu? Vivendo um constante estado de preocupação, de emergência. Eu acho que
em boa parte, talvez pela própria tumultuação da época, né? Não só essa diferença de ir de uma cidade pequena para Frankfurt, mas também dos próprios acontecimentos dessa época. A gente teve a Revolução Francesa alguns anos antes, a gente teve o jacobinismo, tivemos o terror, então era talvez uma época de bastante instabilidade e de medo. Tanto é que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente que quando o exército napoleônico é derrotado, as pessoas começaram a falar de fim da história. E aí que surge a noção, talvez, do Hegel, né, de fim da história. Só que quando o Hegel fala do fim da história, ele fala do fim da história como a realização do espírito. E não o fim da história como essas pessoas entendiam no senso comum de que, olha, agora o exército napoleônico que estava vindo para modernizar a Europa foi derrotado e a gente está lascado e é daqui para baixo. Ele se insurge na época quando aparece esse senso comum de que a história havia acabado. Mas enfim, essa foi uma época bastante estranha para o Hegel. Ele reconhece aí que talvez outra parte do problema seja ele ter bebido bastante das filosofias de Kant e Fichte. E essas filosofias elas traziam, como talvez muitos aqui já tenham a oportunidade de ver, uma centralização do sujeito, né, e uma noção muito forte de voluntarismo do sujeito como um agente histórico efetivo. E ele critica um pouco essa visão porque ele acha que esse tipo de concepção do mundo alimenta um desejo do sujeito de transformar o mundo, achando que possui o poder de transformação, quando na verdade não possui esse poder. Ele cai num ardil. Ele acha que, não, agora vai. Estou aqui, estou estudando, estou entendendo como é que funciona o mundo, eu vou transformar o mundo, eu vou mudar isso, vou acabar com as desigualdades, vou acabar com a violência, vou acabar com tudo. Só que aí você vai, segundo Hegel, né, você vai ganhando a maturidade, e talvez muitos dos moços, como ele chama, que naquela época leram esses filósofos, careciam dessa maturidade. Depois que você ganha essa maturidade, você percebe que esse poder de transformação não é tão poderoso assim, ele é um falso poder. Ele é uma falsa percepção de que você é um agente poderoso da história, assim. É por isso, talvez, e mais uma vez eu acho que isso que é legal da gente contextualizar o Hegel, de perceber, por exemplo, que uma crise de hipocondríase e uma crise existencial do Hegel levou ele a reconsiderar a própria base da filosofia kantiana e fichtiana, que é o poder do sujeito como central na relação sujeito-objeto. E aí mais tarde, não é à toa, talvez, que ele produza a noção de que o espírito, mais para frente a gente vai chegar, mais para frente não hoje, mais para frente no curso a gente vai chegar talvez aí ao que seja mais ou menos o espírito, é uma coisa meio controversa, mas de que o espírito, ele se utiliza dos espíritos finitos, que somos nós, para produzir a história, para desenvolver a história. Então o agente, nós, os espíritos finitos, nós não somos tão autossuficientes assim. Na verdade, nós somos instrumentos do espírito. O espírito produz a história. Nós somos apenas os veículos do espírito. Talvez essa noção surja, em parte, justamente por essa crise, por esse desencantamento com a ideia de um poder de transformação do mundo. Um outro ponto bastante interessante nessa época, ainda em Frankfurt, é uma coisa que aconteceu com o Hölderlin. Hölderlin, como eu falei para vocês, ele conheceu o Hölderlin no ginásio, eles eram amigos, e o Hölderlin, ele também foi um preceptor. Ele foi um preceptor que acabou se apaixonando pela esposa do patrão, meteu os cornos no patrão. O patrão ficou enciumadíssimo, lógico, né? Ele se apaixonou loucamente pela Suzette. Ele queria fugir com a Suzette, mas a Suzette tinha 3 filhos, não tinha condições dela fugir. Mentira, 4 filhos. Não tinha condições dela fugir com o Hölderlin. E aí o Hölderlin, ele acaba saindo da casa, né? Pela pressão da situação, pela pressão do marido enciumado. Ele acaba saindo da casa em 1798, a casa dos Gontard, e ele vai e viaja alguns dias, só que antes dele viajar, ele vai direto para o Hegel conversar, desabafar da situação.
Quando ele chega lá, o Hölderlin ele já estava à beira do colapso nervoso, ele já estava assim, acabado psicologicamente. E o Hegel percebe isso. Só que o problema é que o Hegel já estava na própria crise dele, já estava passando mal, já estava na crise de hipocondríase dele, já achava que ia morrer. Ele viu o Hölderlin daquele jeito, ele falou, cara, eu vou ficar assim, eu vou enlouquecer também. E aí, além do medo de morrer, do medo de ter uma doença séria, junta aí já o próprio medo de ficar louco. Hölderlin depois viaja, retorna à Alemanha. Quando ele retorna à Alemanha, coincidentemente, a história do Hölderlin é uma desgraça. Coincidentemente, a Suzette morre. Quando o Hölderlin chega na Alemanha, Hölderlin enlouquece de vez. E o problema é o seguinte, o problema não é só enlouquecer. O problema é que ele ficou internado e ele passou os últimos 41 anos da vida dele louco. Imerso nas suas sombras de loucura, de perturbação e de pavor. Isso é uma história que Hegel acabou meio que acompanhando, pelo menos o início dela, né? E que acredito que também acabou produzindo algumas subjetivações no Hegel que com certeza devem ter afetado o pensamento dele e a forma como a obra dele viria a se transformar mais tarde, né? Mas enfim, apesar de todos esses acontecimentos, o Hegel nessa época ele também acaba tomando contato com os estudos de economia política. Ele lê um inglês, o James Stewart, e também leu o Adam Smith, o da Riqueza das Nações. A partir dessa leitura ele começa a pensar alguns problemas da própria Europa, alguns problemas que talvez surjam de forma mais sistematizada quando ele vai escrever a filosofia do direito, porque um dos problemas que surge, principalmente com essa noção de sociedade, de família, de indivíduo e de Estado, está ligado a uma percepção da forma desestruturada como funciona a sociedade civil. O interessante, um detalhe, é que a sociedade civil, como a gente traduz para o Brasil, né? Lá o termo correto para a sociedade civil é a Bürgerliche Gesellschaft. Bürgerliche Gesellschaft seria sociedade civil burguesa. E aí talvez depois Marx ele corta o civil, né, e vai falar só de sociedade burguesa, basicamente. Mas já nessa época, apesar de o termo talvez mais indicado que o Hegel gostaria de usar era sociedade civil, a tradução seria sociedade civil burguesa. E ele passa a se preocupar com a forma como essa sociedade civil burguesa funciona, principalmente já com a ideia de desestruturação das relações de trabalho mesmo. Então, de certa forma, antecipando Marx, principalmente num textinho chamado Fragmento de Sistema de 1800, ele acaba refletindo sobre como é possível conciliar uma noção de vida dentro de uma sociedade em que é preciso mediar um sistema de carências. Bom, enfim, depois não. Ainda em Frankfurt, o pai do Hegel morre em 1799 e o Hegel, com esse falecimento, ele herda um dinheirinho lá e ele, com esse dinheiro, ele consegue ir para Iena. Ele é convidado por Goethe, o Goethe, o escritor mesmo, que escreveu Os Sofrimentos do Jovem Werther e o Fausto. Ele é convidado por Goethe para dar aula. Para dar aula? Isso. Para dar aula num ginásio. Lá em Iena, que é para onde Goethe convidou Hegel, já havia ido o Schelling. Nessa época o Schelling ele tinha publicado o seu Sistema do Idealismo Transcendental. E lá começa talvez Schelling começa a travar as primeiras discordâncias e os primeiros embates com o Fichte.
E talvez vai ser e depois vai ser auxiliado pelo próprio Hegel, que vai acabar também assumindo essa briga com o Fichte aí e vai se alinhar com o Schelling, apesar de posteriormente eles acabarem se distanciando em relação a algumas perspectivas. Gente, eu acho que eu vou tentar correr um pouquinho, senão não vai dar tempo, né? Bom, deixa eu pular essa parte aqui então. Nessa época que ele vai para Iena, ele produz o que ficou conhecido depois como Filosofia Real de Iena. Aqui no Brasil, a gente não tem essa obra especificamente traduzida, porque era um compêndio de textos esparsos sobre ética, história e filosofia política que ele deu num curso. Esse compêndio depois ele acabou sendo publicado como parte da Werk do Hegel, mas ele não foi traduzido para o Brasil, pelo menos como Filosofia Real de Iena, que era o nome como ele ia ser chamado, né? Filosofia Real de Iena. Tá. Durante esse período em Iena, o Hegel ele começa a escrever então a primeira grande obra dele, que é a Fenomenologia do Espírito. Ele começa essa redação aí em torno de 1800 ou 1801, alguma coisa assim. E ele conclui essa obra em 1806 e publica ela em 1807. Se a gente for para ser bem sucinto, assim, bem reducionista, a ideia do Hegel na Fenomenologia do Espírito é mostrar quais são as figuras da consciência e quais são os movimentos mais significativos do desenvolvimento da consciência. E aí a gente vai ver lá que ele tem um movimento bastante definido e sistemático de como isso se desenvolve dialeticamente. Então ele trabalha lá com a noção de consciência. E aí na consciência a gente tem a certeza sensível, percepção, força e entendimento. Da força e entendimento a gente pula para a razão. E aí a consciência de si. E ele vai trabalhando esses movimentos, passa pelo ceticismo, estoicismo, consciência infeliz, até chegar às noções de religião da arte, e enfim, concluindo com o saber absoluto. É uma obra bastante densa, bastante difícil, já falamos aqui, mas talvez seja a obra que dê mais corpo, que dê mais dinamicidade à dialética, eu penso. Enfim, nessa época, é importante a gente contextualizar historicamente, né? A gente tem a invasão da Alemanha pelas tropas de Napoleão, e Hegel também começa, em razão do caos dessa época, a passar por algumas dificuldades financeiras. Isso não é uma novidade. O Hegel ele vai, talvez no final da vida dele, ele passe a ter uma certa vida mais confortável quando ele começa a dar aula na Universidade de Berlim, mas isso é bem no final, assim, os últimos 10, 15 anos de vida dele, porque ao longo de toda a vida dele ele passou bastante perrengue. Talvez não tanto quanto o Marx, né, mas passou bastante perrengue. Depois de sair de Iena, ele na verdade estava doido para sair de Iena, ele precisava arrumar um emprego que desse mais dinheiro para ele, estava passando bastante dificuldade financeira. Ele tentou entrar numa cátedra de Heidelberg, mas não conseguiu. E aí um amigo dele, o Niethammer, ele conseguiu arranjar um emprego para o Hegel num jornal, o Jornal de Bamberg. Então o Hegel, pela primeira vez, ele assumiu um trabalho completamente diferente do que ele vinha exercendo. Antes ele foi preceptor, deu aula no ginásio, e aí de repente agora ele era um editor de um jornal. Não era uma profissão que o Hegel gostava. Em uma época ali ele até se animou um pouco com a possibilidade ou com a oportunidade de trabalhar num jornal, mas ele não estava numa situação satisfeita, assim, e inclusive era um pouco complicada a situação dele no jornal, porque ele produzia textos de teor político e a situação com as autoridades acabaram ficando um pouco complicadas. Ele foi ameaçado contra a sua postura, o jornal chegou a ser ameaçado de ser interditado, e ele acabou reconsiderando se ele tinha que ficar naquele trabalho ou não, o que ele podia fazer. Ele se sentiu um pouco limitado, então ele acabou pensando em largar o jornal mesmo. E aí de novo o Niethammer acabou ajudando ele e arrumou um emprego para ele de diretor e professor de filosofia num ginásio em Nuremberg, isso em 1808.
Essas aulas que ele deu, eu nem sabia disso, essas aulas que ele deu em Nuremberg deram origem a um texto que não tem tradução aqui no Brasil, que é Propedêutica Filosófica, que seria, pelo menos que eu saiba, não tem no Brasil, que é um texto que contempla algumas ideias previstas na fenomenologia, mas de uma forma muito mais didática e simplificada, e vem apresentar algumas noções primordiais do que ele acabaria elaborando na ciência da lógica depois. O interessante é que em 1809 o jornal de Bamberg ele é fechado, então ele saiu assim, a hora que o negócio estava para estourar. Em 1808 ele sai do jornal, em 1809 o jornal fecha. Em 1811 ele conhece a Marie von Touchet. Ela era filha de um barão, tinha uma origem até que nobre. Hegel já estava lá nos seus 41 anos e a Marie era uma bela jovem de 21 anos. E eles acabaram se casando. E apesar assim do estranhamento, né? Nossa, mas Hegel era um cara considerado meio estranho, na verdade. Inclusive o apelido dele no ginásio era O Velho. Era O Velho porque ele tinha uma postura um pouco assim quadrada, ele não era um cara muito conservador, muito conversativo, etc. E ele estava sempre vestido de preto, com umas roupas com uma cara assim bem antigueira. E apesar de tudo isso, ele acabou se casando e o casamento caiu muito bem. Ele acabou conseguindo uma certa estabilidade na rotina familiar, na rotina doméstica. Ele teve três filhos com a Marie. Desses 3 filhos, um morreu. A Maria Luísa, morreu com poucas semanas de vida, logo que nasceu. E outros 2 filhos, Karl e Manuel. O Immanuel em homenagem ao Kant, né? Nessa época, depois que ele já se casou com a Marie, ele tinha uma irmã, a gente não comentou isso, ele tinha uma irmã, a Christine, uma irmã que ele era muito chegado, era uma irmã já de 40 anos, solteirona, não tinha se casado com ninguém, por quem ele tinha muito apreço, e ela teve uma depressão. Segundo diziam na época, ela estava doente dos nervos, né? Ela passou por um quadro depressivo bastante agudo. O Hegel chamou ela para morar com ele uns tempos, para ficar com ele e com a Marie na casa deles. Ela não quis porque ela tinha ciúmes da Marie. E com o tempo acabou que ela superou essa crise de depressão. Apesar de não ter tido depois uma certa estabilidade nesse quadro, ela passou o resto da vida tendo altos e baixos em relação a essa afetação mental e acabou conseguindo viver até 31, que é quando o Hegel morre. A gente vai chegar lá, coitado, estamos torcendo para chegar na morte do Hegel, coitado. A gente vai chegar lá. Morreu em 31, algumas semanas depois que o Hegel morre. Então, apesar da depressão, ela durou. Quando o irmão dela morreu, ela não aguentou o baque e morreu, acho que 2 ou 3 semanas depois da morte do Hegel. Bom, nessa época que ele está em Nuremberg, ele começa a escrever o que a gente poderia falar que é a ontologia do Hegel. Ontologia porque a ciência da lógica, que a gente define como grande lógica porque na enciclopédia, o primeiro livro da enciclopédia das ciências filosóficas é a ciência da lógica, mas é conhecido como pequena lógica. A grande lógica é a ciência da lógica propriamente. Ela é composta por 3 tomos, é a doutrina do ser, doutrina da essência e doutrina do conceito. Aqui no Brasil, eu não sei se tem alguma tradução antes da Davoses. Está saindo uma tradução da Davoses agora, saiu a doutrina do ser no ano passado e provavelmente saia esse ano ou no ano que vem a doutrina da essência. A doutrina do conceito eu acho que deve demorar um pouco ainda. Mas também não sei se vale a pena ter pressa porque eles fazem isso, né? Eles soltam os 3 tomos ou solta picado e às vezes depois eles acabam soltando uma versão integral depois com os 3 textos. Mas enfim, nessa época ele escreve a ciência da lógica, que é a ontologia dele, e a gente fala ontologia porque a ciência da lógica do Hegel não é a lógica no sentido formal, não é uma lógica no sentido aristotélico ou no sentido analítico. A lógica do Hegel é realmente uma teoria sobre o ser, por isso que ela é uma ontologia. Nessa época,
ele vai escrevendo esses 3 tomos. O primeiro prefácio da Ciência da Lógica, ele é de 1812, e aí posteriormente ele publica daí as enciclopédias das ciências filosóficas, que o primeiro texto surge em 1827, só que em 1817, só que em 1827 ele solta uma outra versão revisada. Então a gente tem aí um espaço bastante comprido de tempo que o Hegel acaba trabalhando principalmente com a ontologia, né? Com a ciência da lógica e com a enciclopédia das ciências filosóficas, que eu vou adiantar que são 3 volumes, provavelmente alguns devem saber, são 3 volumes. A ciência da lógica, que seria a pequena lógica, como eu disse, a filosofia da natureza e a filosofia do conceito. A filosofia da natureza talvez seja o livro mais criticado das enciclopédias hoje, porque muita coisa foi superada quanto à biologia, né, a química, a física daquela época. Naquela época a gente estava no paradigma da física newtoniana, né? Hoje a gente fala de física quântica, a gente fala de outros parâmetros de física, então é difícil você importar ou tentar conceber a filosofia da natureza hegeliana nos parâmetros que a gente tem hoje. Então talvez dessas 3 obras seja a mais datada, assim, né? Ou a mais extemporânea. Antes dele publicar a Enciclopédia da Ciência da Lógica, ele finalmente vai para Berlim. Na verdade, ir para Berlim era um sonho antigo do Hegel, porque ele queria ocupar a cátedra do Schelling. Não, desculpa, do Fichte. Ele queria ocupar a cátedra do Fichte. Ele vai para Berlim, mas antes de ir para Berlim, ele é convidado para assumir um cargo de professor em Heidelberg. Ele passa um tempo em Heidelberg e durante esse tempo que ele está em Heidelberg, ele tem Não, mentira. Desculpa, só um detalhezinho. Antes dele casar com a Marie, ele fez a mesma coisa que o Hölderlin. Ele teve um filho, só que não foi com a mulher do preceptor. Ele, no tempo que ele estava em Iena, ele morava de aluguel e ele teve um filho com a filha do senhorio dele. Esse filho é um filho ilegítimo, ele mais tarde vai chamar para morar com ele, que era o Ludwig. Mais tarde ele chama para morar com ele, já quando ele estava casado com a Marie. E tem algumas tensões familiares no meio disso, porque a Marie, por ele ser um filho ilegítimo, diferenciava ele dos outros irmãos, então ele tinha uma relação problemática com o pai, tinha uma relação problemática com a mãe. Coincidentemente, ele morre mais ou menos na mesma época que o pai dele morre. Então é uma coisa meio estranha, assim. Mas enfim, só para marcar isso, porque quando ele vai para Heidelberg, a Marie está doente. Ela tá acamada, na verdade, em razão de um aborto involuntário. E aí o Hegel vai sozinho com o Ludwig. Então, desculpa, ele não vai sozinho, ele vai com o Ludwig para Heidelberg. E a Marie fica com os filhos em Iena. Durante o período que ele está em Heidelberg, aí sim, em 1817, ele publica a Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Além disso, ele escreve outros ensaios também. Ele escreve um ensaio sobre um filósofo, o Jacobi, em que ele procura fazer algumas críticas ao sistema filosófico do Jacobi, principalmente ao problema da ausência ou da subestimação da noção de mediação na filosofia jacobiana. No texto Fé e Saber do Hegel, que é pela Edra, a gente vai disponibilizar para vocês, se tudo der certo, em que ele trata da filosofia fichtiana, kantiana e jacobiniana, ele aponta justamente algumas coisas que ele acha que são problemáticas na filosofia do Jacobi. Tá, enfim, deixa eu pular então os imbróglios particulares desse período. Depois de Heidelberg, ele finalmente consegue ir para Berlim. Ainda em Heidelberg, ele começa a escrever a obra Filosofia do Direito. Na verdade, Filosofia do Direito tem um problema de tradução,
não sei se é um problema, né? Talvez tenha sido uma opção do tradutor brasileiro de traduzir por filosofia do direito, porque o título original é Grundlinien der Philosophie des Rechts. Seria fundamentos da filosofia do direito, ou princípios da filosofia do direito, ou princípios fundamentais da filosofia do direito. O Grund, ele é fundamentos ou fundamental. Então, na verdade, o certo seria linhas fundamentais ou princípios fundamentais da filosofia do direito. Mas aqui no Brasil a gente acabou importando ela como simplesmente filosofia do direito. E enfim, então, em 1818, já escrevendo a obra Filosofia do Direito, o Hegel se muda para Berlim, onde ele vai acabar se tornando professor da Universidade de Berlim, e ele também vai se tornar reitor por um ano, eu acho. Sim, por um ano da Universidade de Berlim. Lá na Universidade de Berlim, ele vai dar alguns cursos. Dentre esses cursos, ele vai dar os cursos de estética. Esses cursos de estética talvez foram o primeiro salto do Hegel em questão de atrair público, porque os cursos que o Hegel fazia ou fez em outras universidades, eles não atraíam muitas pessoas. O Hegel, ele não era um cara desenvolto para falar, ele não era um cara atraente, assim, não é aquele cara que você vê falando, você fala, nossa, que legal, o cara fala muito bacana, que massa essa aula, não sei o quê. Não, o Hegel, ele era um cara esquisito, quadrado, ele parava no meio da aula, dava uns pigarros, gesticulava um monte, ele era um cara estranho. Mas mesmo assim, o curso de estética dele fez um sucesso. E os cursos de estética dele foram compilados e depois publicados. A gente tem a tradução aqui no Brasil, são uns 3 toletes de umas 900 páginas cada. Dá umas 2.700, 2.600 páginas tudo. É enorme. Não li e não tenho coragem de ler, mas deve ser legal, deve ser bacana. E também ele acaba dando nessa época alguns cursos sobre arte, sobre religião, e ele vai se tornando cada vez mais popular, se tornando cada vez mais popular entre os alunos. Eu não cheguei a comentar, mas ele passou por Nuremberg também. Eu dei uma puladinha pra gente tentar vencer o tempo, é 15:07 já. E, enfim, em Berlim ele também dá alguns cursos sobre história e filosofia. E aí, filosofia da história e história da filosofia mesmo. Esses escritos são a mesma coisa do curso de estética, não chega a ser uma obra que ele escreve de pé a rabo, assim, mas são muitos compilados e reunião de anotações e passagens de coisas que ele havia dado nos cursos. E ele foi talvez o primeiro autor a fazer uma história da filosofia como um empreendimento sério, assim. Ele tenta dividir essa história da filosofia que ele monta em 3 pontos, que seria de Tales de Mileto a Plotino, de Plotino a Descartes e de Descartes ao idealismo alemão, até o momento presente. E aqui no Brasil a gente não tem o Filosofia da História. Tem Filosofia da História em inglês, que são umas 380 páginas, alguma coisa assim. O único que a gente tem é a introdução da... Não lembro agora se é filosofia. A gente tem... Não, mentira, eu achei hoje. Tem o História da Filosofia traduzido, sim. O que não tem é o Filosofia da História, se não me engano, traduzido. Ou Razão na História, traduzido. Razão tem. Só que o Razão é só a introdução da Centauro. O Razão é só a introdução, só. Não é o texto completo do Razão na História. Filosofia da história tem. Filosofia da História tem? Da UNB. Da UNB? Obrigado, Guilherme. Então, a Filosofia da História tem tradução. Então, é a História da Filosofia que eu acho que não tem tradução, que é só em inglês. E, enfim, então, finalmente, Hegel morre. Mas não é bem simples assim. Depois que ele se tornou bastante popular, virou reitor de Berlim, e ele também fundou uma revista, que era o Anuário Berlinense de Crítica Científica. Ele publicou alguns diversos trabalhos, mas o ritmo dele nessa época já estava um pouco mais tranquilo, né? Ele já tinha produzido as grandes obras dele, ele já tinha produzido a Fenomenologia do Espírito, ele já tinha escrito a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, ele já tinha escrito a Ciência da Lógica. As grandes obras que formavam o sistema da filosofia hegeliana já estavam bem formatadas. E aí, aos 61 anos de idade, o Hegel, apesar de não escrever muito, ele trabalhava muito. Ele dava muitos cursos na Universidade de Berlim, dava muitas aulas, escrevia artigo, etc.
E ele estava preparando uma nova edição da enciclopédia, mas a concentração dele era mais focada na carreira de magistério dele. E nessa época aí, já nos últimos anos, em que ele estava nesse fervor de trabalhar bastante, teve além dos acontecimentos históricos, como desenvolvimento industrial, modernização das cidades e algumas outras mudanças, teve a morte do Napoleão em 15, teve o coroamento eu esqueci, Luís Felipe, que é o rei de Orleans lá na França. Estava tendo uma série de mudanças políticas e sociais ao longo de toda a Europa ali que preocupavam o Hegel, mas uma das coisas mais imediatas que preocupou ele, e era uma coisa mais próxima dele ali, é uma epidemia de cólera que estava acontecendo em Berlim. E aí ele ficou alguns dias nos arredores da cidade. Ele inclusive comemorou os 61 anos dele no campo. E passado algumas semanas ele volta com a família dele para a cidade, achando que o surto de cólera já tinha passado. E ele numa manhã lá, num domingo de manhã, dia 13 de novembro de 1831, ele começa a sentir fortes dores no estômago, um desconforto, não consegue dormir direito, toma os remédios lá, aí acaba conseguindo passar, as dores passam depois que ele toma esses remédios, só que à noite as dores voltam. E ele fica com algumas dificuldades ali de dormir, com muitas dores, etc. Acaba conseguindo dormir no dia seguinte, às 3 horas da tarde, e aí às 5h15 da tarde ele morre. E aí ele 2 dias depois, sepultado. Nesse velório dele, um dos primeiros discípulos dele, eu esqueci o nome dele, é um nome meio estranho, um dos discípulos dele faz um discurso lá, maravilhoso e tal, homenageando o Hegel, e aí termina a saga conturbada, estranha e ao mesmo tempo maravilhosa do Hegel. Gente, sobre a introdução ao Hegel, a vida, a obra, basicamente é isso. Eu deixo aí a sugestão para vocês lerem esse livro do Conder, do Leandro Conder, que é o Hegel, a razão quase enlouquecida. Foi o livro que eu mais me baseei para fazer essa introdução. Eu achei bastante completo. Ele pega algumas referências do Rosenkranz, que foi um dos primeiros hegelianos aí. O Rosenkranz, acho que ele nasceu em 1830, então ele nasceu logo que o Hegel morreu. Então ele pegou talvez o cenário pós-hegeliano ali mais imediato. E tem alguns outros também. Ele tem algumas referências do Jean Hippolyte, que é um hegelólogo francês, que foi, na verdade, quem praticamente levou o Hegel para a França durante ali a década de 60, 70. O Althusser, se eu não me engano, o Althusser, o Badiou, todos esses filósofos aí contemporâneos, eles acabaram assistindo os seminários do Jean Hippolyte. Inclusive, eu acho que não foi década de 70 não. Década de 70 foi o seminário do Koyev. Mas enfim, ele acaba pegando algumas referências. Ele fala do Koyev também, algumas referências bastante importantes, nomes de peso. E é um livro muito simples, muito didático e curto, tem 100 páginas. Então é um livro tranquilo de ler. E esse aqui também é muito bom. Esse aqui é uma coleção, na verdade, da Vozes, de vários livrinhos nesses esquemas assim, ó. Tenho 10 lições sobre Foucault, 10 lições sobre Kant, 10 lições sobre Hegel, 10 lições sobre Hume. É uma coleção bem legalzinha, assim, com livros que não têm a pretensão de ser teoricamente muito rigorosos, mas que cumprem com o propósito que apresentam. Enfim, eu vou mandar nos e-mails que vocês passaram aqui para mim o cronograma e os materiais para os próximos encontros. Qualquer dúvida, vocês mandem mensagem, mandem e-mail lá para o e-mail do SEI, contato@ideiaideologia.com. Se vocês esquecerem, tem no Facebook, tem no site. Vou anotar aqui na lousa. Tem no Facebook, tem no site. E outra coisa, por ser um curso, a ideia é que seja expedido um certificado no final. Ele está em processo de tramitação no SICAP. Se tudo der certo, ele vai ser aprovado e vai valer como um curso de extensão mesmo. A carga horária serão de 40 horas. E por ser um curso de extensão, a gente precisa de um método de avaliação.
como a gente pensou em fazer o método de avaliação. Me reuni com o Zé e a gente pensou em transplantar o mecanismo de funcionamento do SEI para dentro do curso. E esse mecanismo seria a nota de trabalho. Só que como tem uma pretensão de avaliação, o interessante seria daí que vocês não fizessem uma nota meramente formal, né? Tipo, o curso aconteceu normalmente e mandasse pra gente. Mas talvez uma nota de trabalho para vocês trazerem ideias, para vocês articularem ideias, críticas, dúvidas sobre o que vocês ouviram aqui, articular alguma coisa que talvez seja de fora, mas que tenha a ver com o que a gente está tratando aqui. Enfim, sintam-se livres para produzir alguma coisa sem desconforto, sem pressão, sem obrigação nenhuma, mas que tente contemplar o que a gente está abordando aqui como conteúdo. Mas a intenção não é ter rigor absoluto nenhum, é só a gente tentar trabalhar com esse sistema de notas como uma forma de avaliação e também para a gente levantar essas impressões, dúvidas e críticas ou até sugestões que vocês têm e discutir elas ao longo do curso e principalmente no último dia, né, que seria o dia que a gente reservaria explicitamente para discutir e tirar conclusões sobre o andamento do curso. Então talvez a proposta aí, se a gente conseguir, é todo o grupo abordar essas notas ou fazer um compêndio dessas notas e tratar delas no final de cada encontro, ou trabalhar com um compêndio de todas essas notas na última reunião e aí partir e trabalhar o debate e a discussão sobre o curso a partir dessas notas. Então fica aí como tarefinha de casa, no próximo encontro vocês trazerem uma nota de trabalho, acho que de preferência tudo digitado, né, para facilitar, acho que fica mais fácil para vocês, mais fácil para a gente. Só talvez discriminar, né, que é o curso de extensão Hegel, noções introdutórias, o seu nome e o conteúdo da nota, só para a gente poder atribuir certinho a quem produziu a nota de trabalho ou não. E lembrando também que o curso de extensão, a frequência é de 75% pelo menos, para a gente poder liberar o certificado com as horas complementares depois. Então acredito que vocês têm aí a possibilidade de faltar em 2 encontros, né? 2 encontros não, 3 encontros entre aspas. São 10 encontros. 7,5 daí. Não dá, tem que ser 2. Então, 2 encontros. Mas enfim, gente, obrigado por terem vindo, obrigado pela atenção, pela paciência. Eu sei que talvez hoje pode ter sido um pouco mais monótono, né? A gente estava falando mais da vida, do Hegel, é mais uma contextualização mesmo. No próximo encontro a gente começa a pegar no pesado daí. Mas muito obrigado e até semana que vem. Então, só um detalhe. Na semana que vem, o encontro vai ser na sexta-feira. Porque na quarta e na quinta-feira tem o GEM, que é o Grupo de Estudos Nietzsche. E aí, pra gente não acabar atrapalhando a atividade de lá e a atividade de lá atrapalhar a nossa, a gente troca pra sexta-feira, porque na sexta-feira não tem encontro nenhum, né, Guilherme? Não. Na sexta-feira não tem atividade nenhuma. Oi? Dia 12 de maio. Aí, no caso, cairia no dia 12 de maio daí, então, gente. Mas aí eu mando no cronograma certinho pra vocês pelo e-mail e obrigado e é isso, gente. Até semana que vem. Oi?